Olá! Hoje nós vamos nos aprofundar em um dos ensinamentos mais diretos de Jesus sobre a oração, que está lá no Evangelho de Lucas. É uma história que funciona quase como um espelho para nossa alma, sabe? Ela revela as verdadeiras atitudes do nosso coração quando estamos diante de Deus. Bem, para a gente entender o contexto, Jesus conta essa parábola para um grupo bem específico, aqueles que confiavam demais na sua própria justiça e, por causa disso, acabavam desprezando todo o resto. Então, logo na primeira frase, ele já nos apresenta esses dois personagens, que são opostos em quase tudo, e os coloca no lugar mais sagrado de Israel, o templo. Vamos começar analisando a figura do fariseu. É importante entender que ele não representa só um grupo religioso da época, não. Ele representa uma atitude espiritual muito específica e, como a gente vai ver, bem perigosa. Imagina a cena. Ele chega no templo e reza de pé, cheio de si, satisfeito com a própria imagem. A oração dele até começa parecendo uma ação de graças, um agradecimento, mas o que ele diz em seguida revela algo bem diferente. E aqui está o ponto central. O agradecimento dele, na verdade, não é sobre a bondade de Deus, é sobre ele mesmo. Ele usa a oração para se comparar com os outros e se colocar num pedestal, diminuindo todo mundo, inclusive o outro homem que também estava ali rezando. É uma gratidão que, no fundo, esconde um grande desprezo. E aqui é preciso ser justo. Olhando de fora, objetivamente, o fariseu era um homem exemplar em seus deveres religiosos. As virtudes que ele lista são reais. Por exemplo, a lei pedia um jejum por ano. Ele jejuava 2 vezes por semana. E ele pagava o dízimo de toda a sua renda, indo muito além do que a lei exigia. Ué? Mas se ele fazia tudo certo, até mais do que o necessário, onde é que está o erro? Essa é a pergunta que a parábola nos força a fazer. O problema não estava exatamente no que ele fazia, mas na atitude por trás de tudo isso. E a resposta é essa. Como o Papa Bento XVI observou uma vez, o fariseu não está olhando para Deus, está olhando para o espelho. No fundo, ele não sente que precisa de Deus. Ele acha que as suas próprias obras já o justificam. A oração dele não é um pedido de ajuda, é uma autoexaltação. Essa citação de Santo Agostinho resume a tragédia dele de um jeito brilhante. Ele foi ao médico, mas em vez de mostrar a doença, ficou exibindo a própria saúde. Ao esconder a ferida do orgulho, ele se tornou incurável naquele momento. Agora, vamos para o outro lado da história. Vamos olhar para o nosso segundo personagem, o publicano, o cobrador de impostos. Ele é o contraste perfeito para o fariseu. A atitude do publicano é o oposto da autossuficiência. Ele é a imagem da humildade, do reconhecimento sincero de que ele não é digno. E a postura física dele reflete exatamente essa sua condição espiritual. Cada um desses gestos é carregado de significado. Ele fica de longe porque sente indigno de se aproximar do sagrado. Ele nem se atreve a levantar os olhos, por vergonha dos seus pecados, e ele bate no peito, um gesto clássico de contrição, como quem diz: a culpa está aqui, é minha. E a oração dele? Que diferença! É curta, direta e de uma honestidade brutal. Não tem desculpas, não tem justificativas, não tem comparações. É só um apelo, simples e poderoso, pela misericórdia de Deus, que nasce do reconhecimento da sua própria verdade. Esse quadro aqui resume a história toda. Para o fariseu, a oração era um espelho onde ele admirava a si mesmo. Para o publicano, era um pedido de ajuda, uma súplica. Um se compara com os outros para se sentir superior, o outro se compara com a santidade de Deus e reconhece o seu nada. Um apresenta uma lista de virtudes, o outro uma confissão de seus pecados. E depois de apresentar esses dois homens, essas duas orações tão diferentes, Jesus chega ao clímax da história. Ele dá o veredito divino que vira de cabeça para baixo toda a expectativa humana. É uma reviravolta impressionante, não é? Aquele que todo mundo consideraria o justo, o fariseu, não voltou para casa justificado. Mas o pecador público, o publicano, sim. É uma declaração muito forte sobre o que realmente agrada a Deus. E aqui está a chave que explica tudo. É um princípio espiritual universal, uma lei fundamental do reino de Deus. A humildade é o único caminho que leva para cima, e o orgulho é o caminho certo para a queda. Certo. Então, o que tudo isso significa para a gente hoje? De que forma essa parábola funciona como um espelho para a nossa própria vida espiritual? A parábola nos alerta contra uma doença espiritual que a gente pode chamar de moralismo farisaico. De novo,
O problema não é ter virtudes ou fazer o bem. O problema é confiar tanto nessas coisas a ponto de se sentir autossuficiente diante de Deus e desprezar os outros. Isso simplesmente paralisa a relação de amor com Deus e com o próximo. O ponto fundamental é este: a nossa justiça, qualquer bem que a gente consiga fazer, não é algo que a gente conquista por mérito próprio para depois esfregar na cara de Deus. É um presente que recebemos de graça. E um presente nunca pode ser motivo de orgulho, só de gratidão sincera. E assim, a parábola nos deixa com essa reflexão. A verdadeira postura do coração cristão não é a do fariseu, que chega com uma lista de conquistas. É a do publicano, que se apresenta de mãos vazias, reconhecendo que tudo o que tem e tudo o que é vem da infinita misericórdia do Pai.